Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do PB Desporto. Em destaque neste vídeo, Antônio Manuel Góes. Abel Braga desmonta os críticos e se habilita a mais um brasileiro no Internacional. Jorge Moraes e a expectativa para a final da Libertadores entre Palmeiras e Santos. Analiso também ainda do Brasil, o Grenal, um dos principais clássicos do futebol brasileiro. Aqui na Europa, as ligas europeias e mais o Mundial de handebol masculino no Egito. Antes de mais nada, pedindo para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vamos direto a Maceió, meu caro Jorge Moraes, analisando essa expectativa para a grande final da Libertadores no Maracanã entre Palmeiras e Santos. Olá, Júnior, forte abraço para você, um abraço para você que está ligado aqui no PB Desporto. Estamos aqui hoje para viver uma expectativa, praticamente há uma semana da grande final da Copa Libertadores da América entre Palmeiras e Santos. Dois times paulistas que decidem a Copa Libertadores da América no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, que já está há uma semana entregue à Confederação Sul-Americana de Futebol, entregue à Conmebol, para que ela possa organizar, montar toda a estrutura para essa decisão. Há muito tempo que a gente não tem uma decisão de dois times brasileiros dentro de uma Copa Libertadores da América. E a gente vai ter agora. E com um detalhe, na Libertadores de 2019, o campeão foi um técnico português, com o Flamengo, o Jorge Jesus. E agora o Abel Ferreira, que é outro treinador português, pode ser seguidamente campeão da Libertadores, dirigindo agora o time do Palmeiras. Então, é uma prova que o técnico português está dando certo aqui no futebol brasileiro. O técnico do Santos é o experiente Cuca, que vem fazendo um trabalho maravilhoso acima de um time que é uma expectativa ainda, porque é um time cheio de meninos. É um time que está sendo formado com o pessoal vindo da base do time do Santos, da escolinha do Santos. Então a gente está aí com uma decisão que acontece no próximo dia 30, no sábado, entre Palmeiras e Santos, pela Copa Libertadores da América e, repito, com o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que é português, podendo conquistar um título aqui no futebol brasileiro. E mais do que isso, seguindo os passos, a carreira, a história de Jorge Jesus aqui no nosso futebol brasileiro. Tá certo? Um forte abraço para você. Eu volto a qualquer momento aqui dentro do PB Desporto. Jorge Moraes em Maceió, Alagoas. O assunto agora é Grenal, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, sem dúvida alguma, envolvendo as equipes do Grêmio e do Internacional, equipes de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 111 anos de história desse clássico, mais uma vez sendo jogado o jogo de número 429 nesse final de semana do Campeonato Brasileiro. 156 vitórias para o Inter, 136 para o Grêmio, 136 empates, 1.143 gols marcados. O Internacional detém o recorde ali de invencibilidade nesse clássico, 17 jogos no período de 71 a 75. Já o Grêmio tem 13 jogos de invencibilidade como número maior, entre 99 e 2002, e agora, 2021, tem 11 jogos sem perder, né, para o rival maior. A última derrota foi em 2018, no Campeonato Brasileiro, 1-0 para o Inter. Renato Gaúcho indo para o seu 6º ano comandando a equipe tricolor. Já o Abel Braga, o Renato tem muitas conquistas, títulos. O Abel Braga voltando agora para o Internacional há pouco mais de 2 meses, mas ele tem uma história muito grande no Inter, foi campeão mundial, campeão da Libertadores, várias vezes treinador, e agora o Inter com ele já ganhou 7 jogos seguidos. A última vitória
Foi uma goleada sonora no São Paulo, 5-1. No meio da semana passada, o Inter reassumindo a liderança do Campeonato Brasileiro, que foi líder no começo com o poder. Ou seja, um jogo, um clássico dos maiores do futebol brasileiro, sem dúvida alguma. A maior goleada lá no começo, 1909, 10-0 para o Grêmio. Mas é um confronto, eu tive a chance de conhecer, quando morei em Porto Alegre por 3 anos, de assistir a alguns jogos. O clássico mexe com a cidade já no começo da semana. Vamos agora até o Rio de Janeiro, mas avisando, daqui a pouquinho tem notícias do Mundial de Handebol no Egito, Portugal e o Brasil em ação. Antônio Manuel Góes, do Rio de Janeiro, falando justamente do Abel, ressurgindo no Internacional, hein, Antônio Manuel Góes? Olá, Antônio Júnior e gente do PB Desporto. Carioca, 68 anos, zagueiro e cria do Fluminense, onde se profissionalizou em 71 e venceu o campeonato local da decisão contra o Botafogo, a época verdadeira seleção brasileira. Abel Braga também jogou no Vasco da Gama, Cruzeiro, Botafogo, Paris Saint-Germain e seleção brasileira entre 71 e 78, pendurando as chuteiras do Goitacás de Campos em 85, onde iniciou longeva carreira de treinador, com 34 passagens, várias delas recontratado por clubes do Brasil e exterior. Em Portugal, onde dirigiu o Rio Ave em 86, esteve à frente de Belenenses, Vitória de Setúbal e Famalicão, com positiva notoriedade no futebol lusitano. Ainda no exterior, 2 vezes no Al Jazeera, nos Emirados Árabes, e uma no francês Olympique de Marselha. No Brasil, entre seus principais clubes como treinador, a dupla Fla-Flu, campeão brasileiro pelo tricolor carioca em 2012, além de Botafogo e Vasco, bem assim Atlético Mineiro, Cruzeiro, Ponte Preta, Bahia, Santa Cruz de Recife e Vitória de Salvador, em cuja trajetória colecionou títulos e insucessos, mas notabilizado como agregador e dono do vestiário por onde passou. Abel chegou ao topo do futebol planetário no Internacional de Porto Alegre. Vice do Brasileirão em 2006, conquistado pelo São Paulo, deu a volta por cima no tricolor paulista, ao derrotá-lo no Morumbi por 2-1 e garantir o troféu da Libertadores da América com um empate de 2-2 em casa, na apoteose da torcida colorada no estádio Beira-Rio. Todavia, estava reservada para Abel a suprema conquista, dia 17 de dezembro de 2006, em Yokohama, no Japão, no Mundial de Clubes da FIFA, ao derrotar por 1-0 o poderoso Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, Deco, Iniesta e companhia. A decisão em 0-0 corria para a prorrogação, quando aos 38 minutos da fase final, Abel sacou seu badalado artilheiro Fernandão, em cujo lugar o alagoano Adriano Gabiru entrou para a história do Inter ao marcar o gol do título da competição internacional. Em baixa, tido como de conceitos atrasados e reativos do futebol, Abel Braga voltou ao ninho colorado em mandato tampão no segundo semestre de 2020, em lugar do argentino Cudê. Embora na iminência de ceder a vaga, sim, ao espanhol Ángel Ramírez do Internacional del Valle do Equador, Abelão já é líder do Brasileirão, ao ultrapassar o favorito São Paulo, que goleou nessa última quarta, dia 20, por 5-1, em pleno Morumbi, e já projeta um passa-moleque nos críticos que furiosamente o desqualificaram. Por oportuno, parabéns neste sábado 23 de janeiro por seu aniversário, Antônio Júnior! Tá legal, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, agradecendo os parabéns pelo aniversário e já falando do Mundial de Handebol no Egito, com Portugal e Brasil participando, segunda fase da competição. A gente avisou aqui, a gente informou aqui, melhor dizendo, os jogos do Brasil e de Portugal na primeira fase. Na segunda fase, Portugal encarando a Noruega, perdeu o primeiro jogo para a Noruega, mas venceu o segundo confronto na segunda fase. A Suíça, 33-29, e vai encarar agora a França, domingo, dia 24. Se vencer, estará nas quartas de final da competição. A Portugal já fez uma ótima campanha, a França é muito forte, Portugal vem mostrando um ótimo handebol e merece todos os elogios. Já o Brasil, com uma série de problemas, jogadores infectados, membros da comissão técnica, 4 pessoas, mais o técnico, claro, não viajaram, o Brasil foi com desfalque, e ao chegar no Egito, após novos testes, mais jogadores infectados, o Kleber Andrade, jogador da seleção, também lesionado, sem poder estrear na competição. O Brasil foi estrear na segunda fase, após 2 empates e uma derrota na primeira fase contra a Hungria, perdeu o jogo 29-23,
O Brasil fazendo uma competição realmente de superação, vai jogar com a Alemanha agora no sábado, 23 de janeiro, com o Uruguai na terça-feira, 26. Tem que ganhar as duas seleções e contar com uma série de resultados, combinações para tentar passar a próxima fase. Entretanto, com uma situação tão adversa, o Brasil já está fazendo e muito nesse Mundial do Egito. 2 campeonatos aqui da Europa de futebol, o campeonato italiano, o Calcio, né, e também o campeonato espanhol, com situações diferentes, né, da situação normal nos últimos anos. O italiano, sobretudo, né, com a Juventus tendo vencido vários campeonatos seguidos e agora ocupa apenas a 5ª colocação no campeonato. Tem 33 pontos ganhos, 10 a menos que o líder Milan, que tem 43. O time de Cristiano Ronaldo e companhia está bem abaixo. No espanhol, quem lidera não é nem Real Madrid, nem Barcelona, estão no topo, estão na liderança. O líder é o Atlético de Madrid, 44 pontos ganhos. Em segundo, o Real Madrid com 37, 7 pontos atrás. Em terceiro, o Barcelona com 34, já 10 pontos de desvantagem em relação ao líder Atlético de Madrid. Para mostrar isso, como a pandemia também vem afetando times que jogam de forma mais intensa, não só no Brasil, mas também aqui na Europa. Isso é claro, a gente fica evidente. A Juventus é um exemplo mais claro disso. A pandemia afetando também, até porque quem joga de forma mais intensa depende muito da parte física. O PB Desporto vai ficando por aqui, pedindo para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vá também no PB Desporto no Instagram, @PB Desporto, sempre com notícias, informações aqui do mundo do futebol e demais modalidades de Portugal, do Brasil e pelo mundo. E aguardem novidades nessa semana aqui no PB Desporto. Um abraço a todos e até a próxima. Yeah.